A corrupção no governo do PT foi, como eu lhe disse, transformada numa ferramenta central do modelo de governança. Lembrando que você já foi muito próximo, inclusive já foi ministro do ex-presidente Lula. E lembrando que eu fui colega, deputado do Bolsonaro, e ele declarou que... Mas é mais próximo ideologicamente ao PT, né? De esquerda, centro-esquerda. Já pode até ter... Quais são esses mecanismos que permitem no país essa roubalheira na política? A impunidade. Porque corrupção, a gente tem que também ajudar o povo brasileiro a não sofrer mais do que já está sofrendo. A corrupção é uma inerência da obra humana. A corrupção no Brasil só aumentou. Só aumentou. Eu vi isso por dentro, eu era ministro do Lula. Percebe? Eu fui chamado, tendo sido candidato contra ele, fui chamado para ajudar, e como eu fiz lá atrás, ajudei a fazer o Plano Real. Eu quero ajudar o Brasil. E depois que eu vi que eles se corromperam, eu me afastei. Fala pessoal, quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir com o Ciro Gomes. Embora o Ciro Gomes fale muita bobagem, é de esquerda, mas às vezes ele acerta naquilo que ele fala. Ele faz um diagnóstico, ele faz uma leitura muito boa quando se trata de questão de corrupção e principalmente quando é para denunciar o Lula. Aqui ele vai falar que ele fez parte do governo, ele ajudou o Lula, ele apoiou o Lula, mas ele viu que o Lula se corrompeu e pulou fora do barco que já estava afundando. E aí a maioria das entrevistas que nós vê, Ciro Gomes desce a lenha nesse desgoverno que aí está. Ainda bem que pelo menos ele tem essa sabedoria e esse conhecimento e esse discernimento de pular fora e não fazer igual os petistas que vê a corrupção e ainda continua lá dentro. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir essa entrevista muito boa, muito interessante. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e vamos assistir esse vídeo agora. Quais são esses mecanismos que permitem no país essa roubalheira na política? A impunidade. Porque corrupção, a gente tem que também ajudar o povo brasileiro a não sofrer mais do que já está sofrendo. A corrupção é uma inerência da obra humana. Então, quem, como o Bolsonaro, promete que vai acabar com a corrupção ou anuncia que acabou com a corrupção, está faltando com a verdade. Por quê? Porque não existe essa possibilidade na obra humana. A obra humana é falha. Você tem países europeus, a Europa, o Japão, enfim, onde acontece a falha. O problema do Brasil é a generalização e a transformação da corrupção numa ferramenta central do modelo de governança política do país. E isso é garantido pela impunidade. Então você diria, com a minha vivência de 42 anos, a corrupção no Brasil só aumentou. Só aumentou. Então agora a rivalidade trágica, eu não gostaria de entrar nesse campeonato como juiz, sabe? Eu não quero ser melhor do que ninguém, apenas eu me comporto. 42 anos de vida pública, nunca respondi por um processo, nunca. Nem assim, foi processado injustamente e foi absolvido. Nem isso aconteceu na minha história. Isso nada mais é do que a minha obrigação, mas eu me apresento com autoridade moral para falar dessas coisas, inclusive com essa generosidade. As pessoas são falhas, a gente peca. Então é preciso que as instituições, e não o negócio de salvador da pátria, isso me aponta a resposta prática da sua pergunta. A corrupção no governo do PT foi, como eu lhe disse, transformada numa ferramenta central do modelo de governança. Eu vi isso por dentro, eu era ministro do Lula, percebe? Eu fui chamado, tendo sido candidato contra ele, fui chamado para ajudar, e como eu fiz lá atrás, ajudei a fazer o Plano Real. Eu quero ajudar o Brasil, e depois que eu vi que eles se corromperam, eu me afastei. E não me afastei em segredo, eu denunciei, fui processado pelo Michel Temer, fui processado pelo Eduardo Cunha, sabe? Denunciando essas coisas. Eunício Oliveira me fez 60 processos, todos por dano moral, porque eu denuncio. O Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras por Eunício Oliveira. Com quem que o Lula está hoje? Com o Eunício Oliveira. Percebe? Nós vimos chocados, especialmente imagina na cabeça de um jovem, sabe, pobre, com vontade de consumir o tablet, o celular, o smartphone e não ter dinheiro, o pai e a mãe faltando comida em casa, liga a Jovem Pan e aí vê aquela mala de dinheiro, 51 milhões, te lembra? Né? A fotografia do Gedel e tal, com aquelas fotografias, isso destrói a confiança da população na linguagem da democracia, que é a política. Sabe com quem o Lula está agarrado hoje? Com o Gedel Vieira Lima. Percebe? Isso não é possível. Aí diz, não, mas o Bolsonaro... Ora, o Bolsonaro foi eleito como um protesto contra essa percepção da população brasileira correta de que a corrupção virou um elemento orgânico ao modelo de poder do PT. Ciro, você disse há pouco que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes, embora os modelos de gestão econômica e política, na sua avaliação, sejam muito parecidos. Diferentes como? Quais as distinções entre Lula e Bolsonaro? Qual representa um risco maior para a democracia? Lembrando que você já foi muito próximo, inclusive já foi ministro do ex-presidente Lula.
E lembrando que eu fui colega, deputado do Bolsonaro, e ele declarou que... Mas é mais próximo ideologicamente ao PT, né? De esquerda, não, já pode até ter sido no simbólico, mas não é essa a questão mais importante que você, de forma muito correta, coloca. Eu tenho uma posição crítica em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele se elegeu, na minha opinião, de quem quer reconciliar o Brasil, denunciando de forma contundente um fato absolutamente histórico. O Bolsonaro não tinha uma obra. Ele não vinha de ser uma pessoa conhecida porque tinha uma atuação parlamentar brilhante. Não tinha. O Bolsonaro não apresentou uma proposta. Por que o nosso povo votou nessa proporção tão extensa no Bolsonaro? Se a gente for humilde, eu sei a razão. É que o Lula e o PT produziram simultaneamente a maior crise econômica da história do Brasil. Não há precedente do país ter caído 7% a sua produção em 2 anos. Nunca houve isso na história do Brasil. O desemprego explodiu de 4,5%, que é a nossa média, para 12%. Está aí ancorado nos 10 e nunca mais desceu. O crédito que foi fartamente distribuído pelo Lula virou 66 milhões e 600 mil brasileiros humilhados no SPC, 6 milhões de empresas no Serasa, na antessala de quebrar, percebe? É uma crise econômica que foi produzida pela economia do PT. E a crise moral. Sabe que o Moro trocou os pés pelas mãos? Ninguém disse mais claramente na data do que eu, mas tenha paciência, devolvendo 16 bilhões de reais aos cofres públicos. 16 bilhões de reais que foram tirados da miséria do nosso povo, sabe, das favelas que eu visitei ontem em Curitiba, sabe, foram devolvidos com um anúncio oficial de que era dinheiro roubado do povo brasileiro. Ciro, mas deixa eu insistir, historicamente, Lula e Bolsonaro se equivalem ou não? É um posicionamento historicamente, histórico, claro que não. Por quê? Porque o Lula vem do campo da democracia e o Bolsonaro vem de um campo que não tem apreço ao rito democrático. Sabe qual é a maior ameaça que pesa hoje sobre a democracia? É o fracasso da democracia na vida real do povo. Sabe, entre desalento, desistir de procurar emprego, desemprego aberto e informalidade, ou seja, 60, 70 horas semanais de jornada de trabalho, sem despeseiros, sem férias, sem descanso semanal remunerado e produzindo 50 milhões de brasileiros para quem a velhice daqui a pouco vai chegar a 15, 20 anos sem nenhuma aposentadoria, este é o fracasso. 14 milhões de jovens nem trabalhando e nem estudando. Sabe, esse é o fracasso que ameaça, põe em risco a democracia brasileira. Entretanto, veja... O grupo de empresários acordou com a Polícia Federal batendo na porta por ordem do STF. Eles foram acusados do crime de manifestar opiniões num grupo de WhatsApp. Opinião, a princípio, não é crime em democracias. Eu conheço vários desses empresários, são homens de bem. Eles tiveram a privacidade das suas casas invadidas, as contas bancárias bloqueadas, as redes sociais censuradas e a reputação manchada. Como o senhor avalia esse acontecimento? Eu avalio com muita preocupação e eu sempre procuro olhar as coisas com equilíbrio e com severidade da minha formação de professor de direito. Primeiro, a liberdade é o princípio numa democracia. Portanto, qualquer constrangimento, qualquer cerceamento da liberdade só pode ser feito se for amplamente sustentado nos argumentos de fato e de direito que justifiquem a violação dessas liberdades. Portanto, eu gostaria muito que, de forma urgente e célere, as autoridades brasileiras que determinaram essa providência venham a público demonstrar com toda a transparência que hoje não temos quais são os fundamentos e fatos disso. Vamos supor que a versão dominante seja: há ali uma conspiração de empresários, de homens do dinheiro. Se você conhece alguns que são homens de bem, eu não duvido, eu conheço outros que não são daquela lista. Mas não é sua nem minha tarefa de qualificar quem é ou não é cidadão de bem à luz do direito. É se ele comete ou não crime e delito. Por quê? Porque invadir os direitos da população, as nossas autoridades fazem todo dia quando se trata de pobre. Invadem, chutam porta de casebres nas favelas, espancam crianças e adolescentes por aí. Lamentavelmente, essa é a realidade brasileira. Quando mexe com empresário, com rico, aí causa uma certa comoção. Então, vamos lá. O princípio é a liberdade. Toda e qualquer providência que cerceie isso tem que dizer por quê. Eles estavam conspirando para praticar um golpe. Aí eles não têm mais liberdade. Aí invadiu a estrutura, caiu um lenço aí, pelo barulho era azul. Tá tudo certo. Para ajudar aqui na contra-regra. Então, veja, se eles não cometeram nada, nós estamos diante de uma arbitrariedade. Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes. Mas, a rigor, paremos todos para pensar, eles representam o mesmo tipo de gestão econômica, o mesmo tipo de gestão política. Vamos especializar isso. Como é que a economia brasileira é tangida hoje? Câmbio flutuante, primário, meta de inflação, teto de gasto que só atinge
saúde, educação, segurança e deixa juros tudo fora de controle. Qual era o modelo do Lula? Rigorosamente o mesmo. Câmbio flutuante para a meta de inflação. Qual era o modelo do Fernando Henrique? Rigorosamente o mesmo. E na política, para a gente entender por que é necessário a gente abrir a cabeça, abrir o coração, sabe? Nos livrarmos dessa polarização reduzida, odienta, que está dividindo famílias, colocando amigos para brigar na internet. E amanhã o Brasil não se reconciliará. A minha tarefa é reconciliar o Brasil. Qual é o modelo de governança política? É entregar à presidência da República a fisiologia e a corrupção como elemento central de modelo de governança. A gente ajude o povo brasileiro a entender as causas dessa crise tão grave, tão renitente, tão complexa, que impacta na fome, no desemprego, na informalidade, na inadimplência das famílias, em contas recordes. O Collor, o primeiro presidente eleito, governou desse jeito e foi cassado. O Fernando Henrique governou desse jeito, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. O Lula governou desse jeito, foi parar na cadeia. A Dilma governou desse jeito, foi cassada. Sabe, o Michel Temer governou desse jeito, foi para a cadeia. E o número aberto de pessoas que estão passando fome no Brasil são 33 milhões. E mais grave, talvez, porque estende o número para mais da metade da população, 120 milhões não fazem as 3 refeições. O mais trágico e mais sofrido para mim, cuja vida foi dada ao Brasil por vocação ao povo brasileiro, é que apenas 1 de cada 4 crianças, Adriana, fazem as 3 refeições por dia. Porque se fez uma opção no Brasil, desde lá de trás, do PT, de manter um sistema que produziu a maior concentração de renda do mundo. Entre nós brasileiros, 5 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Alguém diz assim, não é 5, é 6. Então tá bom, vou corrigir. 6 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e não pagam imposto. Eu acho que o que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão sádicos que vão lá e fazem tudo errado só para fazer maldade conosco. Não é assim. Eu conheço bem como é que funciona a vida brasileira. O que está errado no Brasil está errado porque é para engessar essa economia, engessar a estrutura política brasileira nesse conjunto de valores que explicam por que o Brasil tem a pior concentração de renda do mundo. Essa é a razão pela qual nós estamos nessa situação de ampla miséria num país tão forte, potencialmente rico. Se nós tivéssemos um debate em que, como a qualidade da pergunta de todos estão fazendo para mim, obrigasse os candidatos a dizer por que tem tanto desempregado? Onde é que nasceu esse fenômeno? Por que o Brasil era a economia que mais crescia no mundo e agora é a economia que menos cresce no mundo? Por que a inflação brasileira está tão alta? E o que é que o senhor pretende fazer? Eu ganhava a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque o Lula e o Bolsonaro não têm condição nenhum dos dois de explicar essas questões. Por quê? Porque um já teve a oportunidade, 4 eleições o PT ganhou. Caramba, por que não fizeram? Não houve uma única reforma estrutural no período de 4 mandatos do Lula e do PT. E não fizeram por quê? Porque não tem concepção. Não, mas houve a reforma da Previdência, tanto iniciada no governo Lula como no... Você vai me desculpar, mas eis aí um exemplo prático de como se mistifica uma população. O sistema de previdência social brasileiro, isso é muito chato para a gente discutir com pessoas que não têm a oportunidade de todo dia entender melhor, mas tem a ver com a vida e a morte do nosso povo. O sistema previdenciário brasileiro não é viável. Ele foi reformado, não, fizeram um band-aid, botaram um mertiolate numa ferida, que é caso grave de cirurgia. Deixa eu explicar. Eu estudei 63 modelos previdenciários de 63 países. Só 3 mantém o sistema do Brasil de repartição: Argentina, Venezuela e Brasil. Olha em que companhia nós estamos neste momento. Por que esse sistema não funciona? Porque ele é uma espécie de contrato, deixa o nosso povo entender na Jovem Pan, é uma espécie de contrato entre a geração jovem que está trabalhando e a geração idosa que não pode mais trabalhar. Quando o governo começou a quebrar esse contrato, a população hoje que está trabalhando não acredita mais que será compensada com a aposentadoria no futuro e evadiu-se do sistema. O sistema de repartição supõe muitos jovens trabalhando formalmente para financiar a aposentadoria de poucos idosos que vivem pouco. Ora, quando nós montamos o sistema, tinha 8 pessoas trabalhando para financiar a aposentadoria de um brasileiro que só vivia até os 63 anos. Hoje, meu irmão, nós temos menos de 2 trabalhadores ocupados, em média, para financiar a aposentadoria de um trabalhador que está com expectativa de vida de 73 anos. Ou seja, a mais brutal informalidade, que atinge 70%, números redondos, né, aproximadamente, da força de trabalho, ou seja,
quebrou a fonte central de financiamento, que é a carteira assinada, e uma demografia que está envelhecendo. O nosso povo está apanhando tanto, a crise é tão severa, que nós estamos envelhecendo numa velocidade muito maior do que os países que mais rapidamente envelheceram. O que tem acontecido no Brasil nessa governança política trágica que eu estou tentando denunciar? Nós temos visto presidente após presidente, bandeira vermelha, bandeira encarnada, bandeira azul e amarela, falando de PT, Bolsonaro e Lula, estão mandando os amigos. Estão mandando os amigos, que nem sempre respondem aos dois requisitos. Percebe? Não me peça para ser indelicado como professor de direito. Por quê? Porque nós temos aqui um curto-circuito que nós temos que evitar a todo custo. Qual é o curto-circuito? Dizia o velho Rui Barbosa, um dos maiores juristas da história brasileira, que o Supremo Tribunal Federal é o poder que tem direito de errar por último. Por quê? Porque senão é o caos. A gente pode, deve, tem direito de criticar a qualidade das decisões, mas temos que acatar. Porque senão onde é que vai parar? Vai parar na selvageria e na força, na violência, que é tudo que nós temos que banir, como ela está aí matando pessoas inocentes. Então veja, nomear pessoas com reputação ilibada, o Senado Federal que faz o filtro disso também não pode fazer aquilo que tem acontecido, sabe? Réus ou potenciais réus aprovando ou desaprovando ministros que, por sua vez, às vezes interferem no processo político partidário brasileiro, como está acontecendo hoje. Aconteceu recentemente no Ceará que uma decisão judicial acatada, porque é assim que se comporta, mas eu tenho que dizer da minha indignação. Tomaram o PSDB do fundador do PSDB, Tasso Gereissati, sabe? Para atender um tráfico de influência absolutamente inexplicável. Então, veja, essa é a minha posição. Respeito e acatamento às instituições. A última palavra, ainda que seja para errar, é da Suprema Corte, porque é assim que funciona o Estado de Direito Democrático, e vamos tentar aperfeiçoar isso, restaurando a autoridade da Presidência da República. Roberto Jefferson fez o discurso de defesa do Collor na sessão do impeachment. Era um agressivo defensor do Collor. Aparece no escândalo do Mensalão, o Lula deu os correios para ele roubar e detonou o escândalo do Mensalão. O Valdemar Costa Neto, o Lula deu o DENIT para ele roubar, ele foi condenado. Eu não estou sendo caluniador, nem estou querendo trazer o Valdemar Costa Neto, que tem direito de, já pagou sua pena, de voltar. Estou só dizendo na política como é que as coisas são. Valdemar Costa Neto foi condenado e preso no escândalo do Mensalão do Lula. Quem é o presidente do partido do Bolsonaro hoje? É o Valdemar Costa Neto. Ou a gente acorda para isso, ou nós vamos cair naquela definição de insanidade do Einstein, maior cérebro da idade moderna do Brasil, do mundo, que dizia a definição de insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. O Lula mereceu ser preso ou o Moro foi parcial e a Lava Jato abusou dos seus poderes? Se você olhar as responsabilidades do Lula na generalização da corrupção, evidentemente o Lula tem responsabilidade a ser paga na coisa. O que aconteceu no Brasil? E também qualquer pessoa que quiser me fazer justiça pode recuperar a memória que está aí no Google, na internet. O que aconteceu no Brasil? O Sérgio Moro resolveu se apaixonar pela política, que é um ambiente muito apaixonante, ainda como juiz. E aí abandonou o lugar de juiz, que é o lugar da isenção, da severidade, de falar nos autos, de perseguir a presunção de inocência, o amplo direito de defesa, a contradição e qualificar as provas para fazer uma sentença irrespondível. O Sérgio Moro começou a comandar o processo, porque gostou do lugar de xerife moral da nação. E aí tinha um jovem, nem tão jovem, depois mais idoso, mais maduro, como o Ciro Gomes, dizendo: isso aí é a ciência da impunidade. O que parece ser severidade está semeando nulidades. Isso aí vai garantir a impunidade do Lula. Não deu outra. Aí o Lula se apresenta para o nosso povo dizendo que foi inocentado. Ele não foi inocentado em nenhum processo desses que o condenaram. O que aconteceu? Como em qualquer brasileiro, se você tiver, não é, um bom advogado, um país que ridiculamente garante 4 graus de jurisdição nos crimes comuns, mais a revisão penal, com uma lei que diz que quando você fizer 75 anos, você não é mais condenado. Então, os processos do Lula, nenhum deles foi absolvido. Nenhum. Apenas foram arquivados porque o Lula atingiu 76 anos de idade. Mas quem semeou a nulidade, os erros dos processos que deixaram esse processo todos prontos para serem anulados, foi o Sérgio Moro. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando o passo a passo de como você faturar aqui na internet. Não tem nada a ver com aposta, tigrinho, nada disso.
tem a ver com um método que você cria vídeos aqui no YouTube, na plataforma, de forma que você pode monetizar esses vídeos e rentabilizar mensalmente em dólar, e aí você transfere para cá para o Brasil. Já imaginou? O dólar está a mais ou menos R$ 5,70. Já pensou? Um dólar a R$ 5,70? Quanto você não pode fazer no mês? É possível você fazer de 2 a 5 mil reais. Eu tenho faturado, estou faturando aqui na internet e você pode fazer isso também. Assista a aula que está lá no primeiro comentário fixado. Tem um passo a passo ali te ensinando do zero até você monetizar um canal aqui de notícias na internet. Qualquer tipo de notícia, política, futebol, novela, filmes, atores, do que você quiser e daquilo que você gostar. É um passo a passo, você pode fazer com o seu celular, se você tiver computador muito bom, vai ajudar muito, mas se tiver com celular, você pode fazer tudo apenas com o seu celular. Se quiser aparecer, você aparece. Se não quiser aparecer, se tiver vergonha, você não precisa aparecer. Basta você seguir o método da maneira que está lá, ensinando passo a passo, e você vai conseguir monetizar e talvez deixar até esse seu trabalho e viver, né, da internet no conforto da sua casa. Ou então você pode continuar no seu trabalho e nas suas horas vagas você pode fazer vídeos aqui na internet e com certeza você vai ter um extra por fora do seu salário. Mas muita gente está vivendo hoje da internet. A internet tem revolucionado, tem mudado a vida de muitas pessoas, né? E nós sabemos que o salário mínimo não está dando para quase nada. Você vê a situação que está o Brasil. O salário mínimo você pega, vai no mercado, você deixa todinho lá se você fizer as compras do mês. Então, você precisa ter uma alternativa a mais. E a internet, ela pode te proporcionar isso. Desde que você aprenda algo aqui na internet. Existem vários caminhos, mas esse de produzir conteúdos aqui na plataforma é um dos melhores que eu achei. É um negócio garantido, porque você vai receber da plataforma do Google, através do YouTube, através desses comerciais que passam nos vídeos. Uma parte fica para o YouTube e outra parte o YouTube passa para você que produz o conteúdo ao qual os comerciais é passado dentro dele. Então, clica no link no primeiro comentário fixado, assista a aula totalmente gratuita, veja como funciona o passo a passo, e tenho certeza que você vai colher os frutos desde que você estude e aplique. Não é nada de promessa mirabolante que no outro dia você vai ganhar. Nada disso. Você tem que estudar e aplicar e com certeza você vai colher os frutos. Pessoal, o Ciro Gomes é interessante. Eu gosto de trazer alguns vídeos do Ciro Gomes. Aí algumas pessoas dizem, não, mas esse vídeo é antigo. Eu sei, é antigo. Mas por que eu trago essas informações? Porque é vídeos antigos que têm informações atuais. Porque tudo o que ele falou há 2 anos, 4 anos atrás, 5 anos atrás, é o que está acontecendo hoje com relação à corrupção, com relação a essa bagunça que está aí, que essa que é a verdade, esse desgoverno que não cuida dos pobres. É só promessa. Para ganhar uma eleição, você sabe, candidato faz promessa, promete e muda, promessa de picanha, de isso, daquilo, e aí está no governo, ganhou com as promessas, mas o que é que o povo está colhendo? Quais dessas promessas estão sendo cumpridas? O Brasil está crescendo, está avançando, o desemprego está caindo, o dólar está lá embaixo, a inflação está lá embaixo? Não está. Pelo contrário, a inflação lá em cima, o salário perdeu o seu valor de compra, porque um salário mínimo não dá para a pessoa sobreviver em um mês. Quem ganha um salário mínimo tem que ter outras rendas, tem que fazer um bico, tem que fazer alguma outra negociação, tem que ter outras pessoas dentro da família para complementar esse salário, porque sabemos que o cidadão brasileiro ele consome mais por causa do preço das coisas. Então, esse desgoverno que está aí, que já está acabando, né, o seu mandato, falta ainda 1 ano e meio, mais ou menos, mas tem que tirar esse desgoverno. E tudo que o Ciro Gomes falou nessa entrevista é a realidade do que está acontecendo hoje. É claro que eu não apoio, não voto no Ciro Gomes, ele é de esquerda, isso aí ninguém muda.
ele tem essa linha progressista, embora ele meta o pau, fale, né, e fala a verdade, mas apoiou, mesmo sabendo que o Lula se corrompeu. Esse é o problema, ele soube que o Lula se corrompeu, ele denunciou a corrupção do Lula, mas apoiou o Lula. Essa contradição é que deixa ele manchado e não ganha mais uma política. Ele nunca ganhou, né? Disputou 4 vezes, nunca ganhou, aí desistiu agora de disputar as eleições da presidência da República, porque não ganha, né? Porque há uma incoerência, há uma verdade no que ele fala, mas há uma incoerência pelo outro lado. Denuncia a corrupção, mas mesmo assim vota no corrupto. É inacreditável, mas esse é o Ciro Gomes. Queria trazer esse vídeo apenas por causa das informações verdadeiras que ele traz. Mas, infelizmente, ele tem essa coerência. Se ele fosse para centro-direita, talvez pudesse ter mais chance. Mas, nesse campo que ele está, triste e lamentável. Veja só, o presidente do partido dele, o Carlos Lupe, né? Com esse roubo aí do INSS, sujou todinho. E aí, cadê que eles falam alguma coisa? Não falou nada do Carlos Lupe até agora, né? Assim, de forma veemente e contundente. É triste, é lamentável, é vergonhoso. A esquerda, esse é o perfil da esquerda. Não é todos, mas a grande maioria da esquerda é desse jeito. Se envolve com essas falcatruas e fica com o nome manchado. Triste, lamentável. Mas eu queria trazer esse vídeo apenas para trazer aquele reforço do que é o Lula e o Ciro Gomes com essas falas. Deixa o like, curte, comenta, compartilhe, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.